Porém, o que interessa no Corinthians é o bastidor. Pipo, a gente retomou as nossas lives aqui na segunda-feira da semana passada, já parece que faz um tempão, mas faz 10 dias, com uma entrevista exclusiva com Carlos Teixeira, um dos idealizadores da Safiel, e agora temos informações exclusivas. Naquele dia, Pipo, ele contou para a gente em primeira mão que estava esperando um aceno do presidente do Corinthians para fazer uma reunião presencial, e a gente contou aqui, ele falou aqui em primeira mão que tinha conversado com Osmar Stabile rapidamente sobre a dívida do estádio do Corinthians, lembrando que há 2 semanas também acontece tanta coisa que a gente perde o fio da meada. Então, a Safiel tinha feito uma proposta para quitar o Transferban e a Arena do Corinthians. O Corinthians responde, a Safiel tem a tréplica, nesse período o Corinthians paga o Transferban, contrata jogador, estreia no Paulista, e naquele dia, além de ter anunciado em primeira mão que no mês que vem haverá uma nova coletiva de imprensa para apresentar adaptações ao projeto da Safiel, para mais participação do torcedor, isso e aquilo, só vocês voltarem à nossa live para vocês saberem de tudo. Também o Carlos Teixeira falou que estava esperando uma reunião presencial, ele estava nos Estados Unidos ainda quando conversou com a gente, com o presidente do Corinthians, porque a ampulheta está ligada. Segunda-feira vence a primeira proposta apresentada no ano passado, no dia 28 de outubro, quando a gente estava lá no Pacaembu, e foi apresentada a proposta e a carta não vinculante de negociação da Safiel com o Corinthians. Era para acontecer nessa semana, uma vez que a proposta vence matematicamente, aí o período de 3 meses, ela vence na segunda-feira. Está agendada, na verdade, então, esse encontro pré-agendado, a gente nunca sabe se vai ser mantido ou não, para a semana que vem. Então, o presidente do Corinthians disse que vai receber os idealizadores da Safiel para uma reunião formal na semana que vem. Paralelamente a isso, Pipeno, estão acontecendo no Parque São Jorge, conforme cronograma postado na primeira semana de dezembro do ano passado, as reuniões com associados para mudanças no Estatuto do Corinthians. Uma delas foi bastante visitada, nas primeiras teve bastante quórum, e as últimas já com quórum bastante reduzido. Ontem, inclusive, com a presença de Gaviões da Fiel presente, representantes da Gaviões da Fiel, poucos conselheiros, porque, na verdade, né, como diz a Dedé, não, agora os conselheiros da oposição vão fazer alguma coisa. Estão lá, fazendo nada. Estavam lá ontem em casa, em paz de cobertura, assistindo Netflix. Pouca gente no Parque São Jorge ontem para a reunião. O que a gente sabe é que, da parte do Conselho, da parte do que é movimentado no Legislativo do Corinthians, o que está sendo mais falado são mudanças de prazo, muita pressão da Gaviões para que o fiel torcedor possa participar já da próxima eleição, que é no final deste ano, muita pressão para que o Estatuto mude e passe a valer já, imediatamente, para a próxima eleição. E, até por isso, há uma movimentação muito grande de adesões ao fiel torcedor, com essa expectativa de que o fiel torcedor vai poder votar, e eu acho que não vai ser assim, mas, de qualquer forma, espalhar a notícia de que isso vai acontecer imediatamente fez, de fato, uma adesão aumentar nesse começo de temporada. Tem também expectativa de Libertadores, de comprar ingresso, etc. e tal, mas aumentou. E aí, Pipeno, trago aqui um bastidor. Então, enquanto o Corinthians, ou direção do Corinthians, presidência, diretoria, conselhos, cozinham a história da Safiel para que não haja uma pressão popular muito grande, vocês não vão falar, vocês não vão negociar, há uma articulação interna para, sim, colocar a previsão de SAF dentro do novo estatuto, porém, abrir uma concorrência. Então, o que me foi dito foi o seguinte: não vamos chamar a Safiel para conversar antes de saber quanto o Corinthians vale. Aí eu perguntei, quanto o Corinthians vale? Não sabe. Vamos contratar. Aí vem, né? Vamos contratar a auditoria, vamos contratar a mãe de Iná, vamos contratar o tambor, vamos contratar. Mas quando você fala, qual é o valor que o Corinthians hoje estaria disposto a conversar? O próprio presidente Osmar Stabile falou em entrevistas, se não me engano, para o Alambrado Alvinegro, do Cascão e do Fabrício, acho que foi lá, que cadê o dinheiro que eles iam colocar? Né? Ele fez não tem dinheiro para colocar Foi quando a Safiel foi lá e falou, então, a gente paga o Transferban e paga a dívida do Corinthians. Essa conversa vai acontecer semana que vem com o presidente Osmar Stabile. Por que o Osmar Stabile resolveu acenar? Porque percebeu que o Conselho não vai fazer isso. E percebeu também que a Gaviões quer uma satisfação. Vocês não querem o dinheiro deles para quitar a Arena? Beleza, mas vocês querem o quê? Então, esse truco
vai fazer a reunião acontecer na semana que vem. Bom, quanto a essa questão das cifras, Marília, isso não me surpreende, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, eu já perguntei para um diretor do Corinthians algumas vezes qual o volume que o Corinthians já pagou do estádio. Quanto o Corinthians já desembolsou na conta estádio. E o Corinthians ele é incapaz de apontar essa cifra. O Corinthians até hoje não chegou a esse cálculo. O Corinthians deve. A dívida do Corinthians, para quem não se lembra da história, quando todos os estádios da Copa foram construídos, o BNDES liberou 400 milhões de reais para cada arena. Então, para as arenas privadas e para as arenas construídas lá com dinheiro público. Muito bem. O grupo que construiu o estado do Corinthians, obviamente, foi lá atrás desse dinheiro e pegou. Então, só que não é o BNDES que deposita na sua conta. Tinha lá um agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal. Então, o dinheiro foi repassado para a Caixa e aí o Corinthians, então, contraiu a dívida com a Caixa. O Corinthians tinha que pagar a Caixa Econômica Federal. Muito bem. Só que aí o Corinthians e o parceiro dele, no caso lá, o Debrecht, enfim. Aí o Corinthians também tinha uma dívida com enfim, o Debrecht, que foi naquele momento quem fez o desembolso, mas aí tinha a história dos CIDs e tal, e o Corinthians depois acabou fazendo aquele acordo, aquele acerto, repassou os CIDs lá para a construtora e a Odebrecht repassou o estádio para o Corinthians. Lindo. Então, uma parte daquele passivo foi resolvido. Aí fica faltando, então, a dívida. Muito bem, constituiu-se, então, esse fundo, né, que é quem fica com todas as receitas geradas pela Arena, e o Corinthians, então, toda hora quita lá um pouquinho, pega o dinheiro do fundo de arrecadação, bilheteria. Era assim, agora está indo para uma conta porque eles não se resolvem como é que vai ser feito isso. Muito bem. Só que lá atrás, nós estamos falando de 2015, 16, 17, 18, 19, o Corinthians sempre pagava lá um pouquinho. Ah, atrasou, é verdade. Não tá em dia? Não. Ah, tem que renegociar. É verdade. Porque a conta de juros, ela aumentava, o Corinthians ia pagando, e a dívida ia ficando cada vez maior por conta de atraso de juros. Então, isso foi o que aumentou esse bolo todo. Agora, dizer que o Corinthians não pagou nada, deu calote em tudo, foi uma afirmação mentirosa de muita gente, inclusive de vários coleguinhas. A questão é que o Corinthians, ele até hoje não sabe exatamente quanto foi que ele pagou, porque o Corinthians é uma bagunça. Então, agora, surgem aí possibilidades, eu até perguntei isso aqui, né, na entrevista que a gente fez, então, com o executivo da Safiel, da história de que tanto o grupo da Safiel como dirigentes ligados ao Corinthians teriam feito a seguinte proposta para a Caixa Econômica Federal. Olha, que tal trocar a dívida, a gente quita a dívida e vocês ficam com naming rights. Para isso, obviamente, o Corinthians ia ter que fazer um rompimento contratual com a atual detentora lá dos naming rights, mas é uma possibilidade que os dois grupos estariam dispostos a colocar na mesa. Não é uma operação simples. Mas isso aí equacionaria a conta, a dívida estádio. Mas eu também já ouvi de gente do Corinthians o seguinte: bom, se a Safiel pode fazer isso, a gente também pode. Lindo, então que faça. O problema também é esse, né? A Safiel tem lá algumas ideias, algumas alternativas que alguns conselheiros, alguns grupos políticos do Corinthians acham que o clube também poderia executar por ele mesmo, sem, por exemplo, passar o controle do Corinthians, negociar o controle do Corinthians. Agora, a questão é, se o Corinthians não é capaz de chegar à conclusão de qual o tamanho, de qual o bolo que ele já pagou, como é que ele vai fazer essa valoração das suas propriedades para poder encaminhá-las em uma negociação? Então é isso aí, galera. Vamos ficar aí com o giro de notícias do Corinthians dessa sexta-feira. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para a gente ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Aproveita, dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá nós selecionamos alguns produtos do Corinthians com bastante carinho. E você comprando lá através desse link
que vai te direcionar diretamente pro aplicativo, vai ajudar bastante o nosso canal. Se vocês puderem dar essa moral e dar uma visitadinha, a gente vai agradecer muito. Um ótimo final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.